E aí, galerinha do nono ano, estamos aqui mais uma vez para uma aula de artes comigo, professor Eduardo, e eu convido vocês hoje para seguir nessa trajetória, onde a gente possa trilhar cada vez mais um pouco do conhecimento. Então, hoje a gente traz aquela velha frase, como a gente traz em todos os momentos, e hoje de uma artista bastante famosa que eu creio que vocês devem conhecer, que é a Ana Maria Braga. E ela diz o seguinte: ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar caminhos. Então vamos refletir um pouquinho sobre essa frase. Quais os caminhos que vocês estão iluminando neste momento tão difícil? Será que vocês estão apenas brilhando para vocês ou será que vocês estão ajudando outras pessoas a trilhar esse caminho, a iluminar esse caminho? Será que vocês estão caminhando sozinho ou com outras pessoas? Neste momento tão importante, é necessário que a gente compreenda o quanto é importante a mão amiga de poder ajudar uns aos outros. Então, a partir dessa frase, a gente consegue perceber um pouco dessa valorização do outro, sobre a questão de caminhar com outras pessoas, de poder não ser apenas uma luz, e sim que seja uma pessoa que ilumine o caminho de outras pessoas. E para caminhar, para ter toda essa iluminação, a gente precisa de uma coisa que é essencial, que é o conhecimento. E é por isso que eu trago para vocês hoje o tema 17, que diz a respeito à história das vanguardas artísticas, onde a gente já iniciou um pouquinho dessas expressões artísticas, mas que a gente ainda vai conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então, antes da quarentena, a gente chegou a conversar, antes desse período de isolamento social e das aulas remotas, a gente começou a introduzir as nossas aulas, mas a gente ainda não chegou a falar sobre as características que são tão fortes neste período. Então, vamos iniciar com o expressionismo. O expressionismo traz uma figura muito marcante, que é Vicente Van Gogh, ou Eduardo Munch, que é principalmente o autor daquele O Grito, que eu acho que vocês com certeza já devem ter visto. E, é, e ele traz uma das coisas bastante interessantes nessa pintura, algumas características, algumas propostas que estão impostas nas suas pinturas. E uma delas é a utilização das cores intensas. A gente pode perceber dentro das pinturas como é utilizar essas cores bastante intensas. Essas imagens geralmente são sugestivas, onde elas trabalham com a deformação da realidade. A gente não consegue pintar, não é pintada de uma forma realista, e sim ela traz essa outra proposta que é o expressionismo, que é essa deformação um pouco da realidade, mesmo que os seus traços a gente consiga perceber do que ela está falando, e mostra o aspecto horrível, o aspecto doloroso, o aspecto não é bonito visualmente. A gente consegue compreender uma crítica social por trás dessas obras. Tem a valorização do conteúdo, que é subjetivo, que é aplicado principalmente nessas expressões faciais, muito utilizado na pintura de Cândido Portinari. E o estado psicológico e os valores humanos também são trabalhados dentro desses tipos de pintura, e as denúncias, as críticas sociais que geralmente também estão presentes nessas abordagens dessas pinturas. Aqui no Brasil, como eu já falei, tem um autor que é muito conhecido, que é o Cândido Portinari, onde ele trabalha, além de destacar nas pinturas, ele também se destaca nas artes plásticas, e um retrato de suas telas que ficou bastante conhecida foi Os Imigrantes, que são os retirantes de Cândido Portinari, né, que fala sobre o povo nordestino. A gente vai falar um pouquinho já já sobre ele, sobre esse caso dele saindo da sua terra para poder ir para a cidade, completamente desfavorecidos, e uma imagem bastante de dor. E essa palavra que é um dos aspectos essenciais para o expressionismo, que são esses artistas trazem nas suas obras as manifestações de emoções, de medo, de angústia, de ansiedade, e esse choque ele é provocado pelas cores vibrantes, pelas distorções, pelos exageros da forma que estão bastante presentes. Então convido vocês para a gente poder analisar um dos quadros de Vicente Van Gogh, que é A Noite Estrelada. A Noite Estrelada ele traz muito isso, a gente pode perceber dentro das suas obras as cores bastante intensas, alguns detalhes onde a gente pode perceber as deformações de alguns locais. Ele não traz isso como um aspecto da realidade, ele não traz tudo bonitinho, fofinho, ele traz essa questão dessa deformação.
E a gente consegue perceber bastante as pinceladas, né? Essa forma diferente de passar as pinceladas. Esse quadro, como eu já falei, é bastante conhecido, se chama Os Retirantes de Cândido Portinari, onde ele trabalha um pouquinho do descaso que acontecia no povo nordestino, e aí eles tinham que migrar da sua terra para outros locais, para a cidade, em busca de melhores condições, condições favoráveis, e é uma crítica social bastante pertinente. Dentro dessa obra, a gente consegue analisar alguns fatores que se tornam muito importantes. A gente consegue, principalmente, essa iluminação da imagem, onde a gente já consegue perceber um pouco desse ambiente doloroso, e a gente consegue perceber um senhor de idade bastante magro, uma outra pessoa, creio eu, que uma menina, com uma pessoa que nos braços, creio eu, que filho dela, e que já possui um aspecto bem doloroso. A gente consegue perceber como a pessoa está sentindo fome nos aspectos, nos rostos dos personagens. Essa deformação também com essa cor mais escura também causa bastante emoções. A gente consegue perceber as cores como são intensas, não intensas de vibrante, mas ela intensas, que puxa para esse lado mais sofrido. Conseguimos perceber também que eles são retirantes devido a uma trouxa que o cara está carregando e outra que a mulher está carregando. Conseguimos perceber também um aspecto bastante doloroso nas suas roupas, que a gente pode perceber, onde essas cores são cores bem fracas, cores amenas, e a gente consegue também analisar um pouquinho de como é o espaço onde essa pintura foi pintada. A gente pode observar o chão, que está completamente seco. A gente consegue perceber algumas imagens lá atrás, creio eu, que urubus ou algo assim do tipo. E é uma figura muito marcante. Essa obra é uma obra muito forte, porque ela traz muito essa questão da crítica social que aconteceu no contexto do Nordeste, principalmente em 1915, quando houve aquela seca terrível. E aí a gente consegue ver vários desses elementos marcantes nessa pintura, que é bastante conhecida. E essa criação aconteceu em 1944. Como já falei, essa é uma das obras mais famosas de Cândido Portinari. Arte impressionista. O impressionismo também ele é uma das vanguardas bastante conhecidas. O impressionista ele traz uma tendência artística francesa que ocorreu no momento da Belle Époque. Essa vertente também foi muito marcante, foi uma revolucionária, onde dentro da arte impressionista eles valorizam muito a questão das luz. A luz, o que é que essa luz consegue trazer dentro das suas obras e como eu posso representar essa luz? Então, os pintores da arte impressionista eles costumavam produzir suas telas ao ar livre. Devido a isso, a intenção era capturar as tonalidades do objeto quando refletia na iluminação solar de determinados momentos do dia. A gente consegue perceber que o sol ele se torna um fator essencial nessas pinturas, e quando ele tocava em objetos, ele poderia formar diversos tipos de imagem. E uma das características bastante importantes, além dessa tonalidade, né, das cores que o Sol pode produzir, são as figuras sem um contorno nítido, as sombras luminosas e coloridas e a mistura de tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. A gente consegue perceber isso, principalmente nessa tela aqui, onde a gente consegue ver essa questão da mistura de cores, onde ela não traz muito essa questão do realismo. Fauvismo. O Fauvismo ele é uma das obras que eu mais gosto, praticamente um dos movimentos que é bastante importantes. Foi um movimento de curta duração, ele durou pouquíssimo tempo, por isso que poucas pessoas falam nele, que foi na passagem do século XIX para o século XX. E ele é tão importante porque ele veio como uma renovação da pintura depois do impressionismo. O fauvismo ele traz como principal chave a palavra falve, que significa fera selvagem. E aí dentro das suas pinturas eles buscam não trabalhar a realidade, buscam colocar cores vibrantes para pintar algo, para trazer algo. E aí a gente tem aqui uma das obras muito famosas, que é A Mulher de Chapéu, de Martinse, de 1905.
Ainda teve como líder, como eu falei, Matisse, contando também com outros artistas bastante famosos, como André, Maurice, Raul Wolf, George Branques, que também foi um dos nomes muito conhecidos que ficaram nesse movimento, Henry Maguin, Albert Marketing, Jean Paul, Emily Odotto Friese. E os fauvistas eles rejeitavam o império da forma, que tinha que ser aquela forma em tudo, o conceito de luminosidade, tudo isso que foi trabalhado no impressionismo. Eles passavam a cor como um fator primordial da pintura, enquanto lá no impressionista uma das cores primordiais seriam a questão da iluminação, o fauvismo ele traz como a cor, como um fator primordial na pintura, por isso que as suas cores, ou nas suas obras, geralmente eles trazem cores bastante vibrantes. E este movimento afirmava a autonomia da cor e do espaço. Utilizava com grande ousadia largas manchas de cores violetas, evocando um mundo fantástico de grande emoção e cor. Às vezes ele até chegava a fugir das pinturas reais. Eles buscavam um outro tipo de tonalidade para que pudessem transformar isso mais forte. Outra pintura também bastante conhecida é o cubismo. O cubismo ele traz como movimento artístico que também surgiu no século XX e é considerado o mais influente neste período. As suas formas geométricas representam, na maioria das vezes, cubos e cilindros, por isso que leva o nome cubismo. A arte cubista ele rompeu todos os padrões estéticos que estavam dentro dessas formas da imagem realista da sua natureza. E aí um dos artistas mais famosos que a gente pode conhecer que fez parte deste cubismo foi George Branque, mas também Pablo Picasso, principalmente com a pintura Guernica, que a gente vai já dar uma analisada, e A Mulher Chorando. Mas também teve outras obras que Pablo Picasso fez em relação a essa questão do cubismo. Uma das coisas bastante importantes era que dentro da proposta do cubismo, ele não vinha mais a questão do sentimentalismo piegas, aquele sentimentalismo que era trabalhado nas outras imagens. Tinha recortes e colagens, parecia muito que pegava vários tipos de colagens e fazia ali. A abolição da cópia da arte, de fazer aquilo tal como era dito, e poderia ser visto de ângulos diferentes. A mudança de plano, de perspectiva, de profundidade, tudo isso também veio dentro do cubismo. Ocorreu principalmente em Paris, em 1807, com a tela de Mosier de la Vienne, a pintura que Pablo Picasso levou para um ano para finalizar. Na obra ele retratou também a nudez feminina, uma forma inusitada, de formas de reis, onde deram lugar a figuras geométricas. Então vamos poder conhecer agora um pouquinho dessa imagem. A gente pode perceber aqui um exemplo, a Guernica, que a Guernica ela falava muito sobre uma guerra que aconteceu, e aí a gente encontra elementos marcantes, né? A gente encontra vários tipos de imagem como se fossem colagens, e a gente consegue perceber bastante a utilização de formas geométricas. Acabou muito com aquela questão de utilização de arabesco, de finalizações, e trouxe o que? Cortes como se fossem colagens, e aí a gente consegue perceber isso nas tonalidades. Porém, o cubismo também ele teve a sua importância muito forte pela essa questão também da crítica social dentro disso tudo. E a gente pode perceber alguns tons de profundidade através da utilização de cores mais escuras. Isso eu estou falando, neste caso, que é a Guernica. Então, gente, finalizamos por hoje. Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. E para atividade de casa, eu deixo para vocês uma análise de uma obra. Vocês vão escolher uma obra que você passa por estes outros caminhos, que pode ser pelo impressionista, pelo impressionismo, pelo cubismo, ou até mesmo pelo fauvismo, e você vai dar uma olhada e vai buscar nela essas características que a gente fez, que a gente conversou, que a gente falou, e que a partir daí vocês consigam fazer uma análise desse quadro, em qual período histórico se passou, quais as características fortes, por que eu consigo entender que ele fez parte daquele movimento artístico. Então, gente, ficamos por aqui. Um beijão para vocês, tchau, tchau, espero que tenham compreendido da melhor forma possível. Um beijão.